Foi aqui nessa praça de Curitiba, chamada Boca Maldita, que no último sábado, milhares de brasileiros, sob um frio intenso, se reuniram para ouvir Lula reafirmar o seu compromisso de retomar a soberania nacional, os programas sociais e de combater a fome que assola nesse país riquíssimo. Lula também advertiu que a bandeira nacional é a bandeira de todos e não poderia ser utilizada eleitoralmente, como faz Bolsonaro sob a tolerância do Tribunal Superior Eleitoral. Por orientação de Bolsonaro, as Forças Armadas preparam-se para realizar uma apuração paralela, gerando tensões e inquietações, também sob a tolerância do Tribunal Superior Eleitoral, já que somadas as ameaças de Bolsonaro, nunca retiradas, de que pode não acatar os resultados eleitorais se as eleições não forem limpas. A resposta definitiva está com o povo brasileiro no dia 2 de outubro. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação encontrá-los novamente para essa missão de informar sobre esse país cheio de interrogações, duras interrogações, exatamente no momento em que se prepara para escolher o novo presidente da República e o próprio Congresso, os governadores, eleições gerais. Mas num momento de tensão muito grande, tensões vinculadas à própria atitude do presidente da República, que tem violado toda a legislação eleitoral, a legislação em geral, a própria Constituição, gerando um mundo de incertezas sobre, inclusive, como se transcorrerão essas eleições do próximo dia 2 de outubro. Para nos falar sobre essa temática jurídica, a questão da segurança jurídica, do cumprimento das leis, da Constituição, o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito experimentada, muito respeitada em todos os fóruns jurídicos, políticos aqui no Brasil, que é o professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, a todas. Eu queria agradecer imensamente a você, Beto, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, que é sempre um grande prazer. Professor, nós temos visto aí aberrações, uma atrás das outras, né? Como aquela que aconteceu no dia 7 de setembro, quando o presidente da República não teve dúvidas nem limites e aproveitou de uma festa cívica como se fosse parte da sua campanha eleitoral. Aparentemente, não será devidamente punido, pelo menos até agora, não foi punido com a severidade que se espera diante de um ato de tal magnitude monstruosa. Como é que o senhor avalia, a partir do cenário que essa impunidade poderá construir ao longo do processo eleitoral? Bom, Beto, o atual presidente, ele já vem fazendo isso há muito tempo, não é de hoje, né? Desde a sua eleição, que ele vem desafiando os poderes instituídos, né, tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário de uma maneira geral. Ele vai testando os limites, né? Ele é um provocador, ele é um agitador, né? A carreira política dele foi essa, né? Foi a uma espécie de um chefe de torcida, né? Da extrema direita. E ele vai provocando, e ele vai testando, ele vai tensionando. E como os poderes não reagem à altura, ele vai se espalhando, né? Aquele sujeito que vai folgando, né? E enfim, ninguém faz nada, ele folga de vez, né? E ele está fazendo isso desde o início, desde quando ele foi eleito. Quando ele foi eleito, falou para os seus apoiadores lá na Avenida Paulista que, na verdade, é exterminar as pessoas de orientação de esquerda, de orientação progressista. Ele a todo tempo usa esses discursos de violência, ele a todo tempo desrespeita decisões do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal.
E em relação às datas cívicas, ele se apropria delas. Ele está em campanha desde o momento que ele nunca parou, na verdade, da campanha. Ele está em campanha desde 2018, ele não parou. Ele fala desde o primeiro dia de governo que ele quer se reeleger. Eu queria saber para quê, porque ele até agora não fez nada, o que fez foi um desastre. Mas, enfim, eu quero saber o motivo dele querer se reeleger. Né? Mas, brincadeiras à parte, ele está em campanha o tempo todo. Então, outras datas cívicas, ele já fez isso também. No 7 de setembro, na data da independência do ano passado, do ano retrasado, ele já fez isso. Também. Também já fez isso. É que, lógico, né, deste ano é pior, porque é um ano de eleição. Então, agora, como é que a legalidade brasileira, as instituições, o Tribunal Superior Eleitoral, poderá aceitar, ou seja, a gravidade desses atos não tem sido respondida com uma atitude firme da parte das autoridades, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral. Se isso continuar assim, no próprio dia das eleições já se promete aí uma espécie de apuração paralela feita pelos militares em urnas próprias. Aonde isso pode levar? E daí são duas coisas distintas. Em primeiro lugar, a chamada apuração paralela aí das Forças Armadas, isso é um desvio de finalidade. Eu queria saber onde é que está o Ministério Público, onde é que está o Tribunal de Contas, onde é que está a OAB, onde é que estão os órgãos de controle, porque isso é um claro e nítido desvio de finalidade. As Forças Armadas não têm por função acompanhar eleições, muito pelo contrário. Forças Armadas bate continência para quem ganha eleição, não importa quem seja. A função dela é outra, é defender o território, defender a soberania. Essa é a função das Forças Armadas, não é se imiscuir no processo eleitoral. Então, isso é um desvio de finalidade. Então, está sendo gasto dinheiro público sem justificativo. Primeira coisa. Porque não deve ser barato, né, o que eles gastam, que eles vão gastar para justificar toda a parafernália deles, para dizer que eles estão efetivamente acompanhando ou monitorando as eleições. Em primeiro lugar, são desvios. Segundo, isso é um abuso, justamente porque não faz parte das suas funções. Eles não têm competência nenhuma para decidir sobre eleições, sobre matéria eleitoral. Nem sobre se o procedimento foi correto, não foi, se o procedimento foi adequado, não foi. Isso não é um problema deles. Não é da alçada deles. Seria a mesma coisa que eu querer agora começar a dar palpite sobre a gasolina que eles colocam no tanque, lá o diesel que eles colocam no tanque. Começar, não, esse diesel é melhor ou é pior? Eu não sei, não entendo nada de óleo diesel, não entendo nada de tanque, mas eu vou começar a dar palpite lá como é que eles organizam lá o reabastecimento dos carros blindados deles. Quer dizer, não tem o mínimo cabimento. Então, vamos imaginar que então o ministro do SE comece a falar como é que eles têm que também distribuir a tropa, né? Quer dizer, isso não tem nenhum cabimento. Cada um tem a sua competência, estão usurpando competência. Então, isso aí é um absurdo do começo ao fim. O ministro Barroso foi quem começou isso, errou feio, abusou das suas competências, tá? Ele abusou do seu poder, permitindo isso. Porque ao permitir isso, ele foi conivente com o abuso e ele abusou. Porque ele não tinha poder nem competência para deixar que as Forças Armadas participassem do processo. Ele violou completamente a sua função de ministro, na época presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma coisa. Agora tem um outro problema, que em relação ao que o presidente da República faz ou deixa de fazer em relação à legislação eleitoral e o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada por dois motivos. O primeiro é que dificilmente o Tribunal Superior Eleitoral vai enfrentar quem está exercendo a presidência da República. É uma questão de poder, é uma questão de legitimidade, inclusive até de legitimidade. Um órgão não eleito querendo enfrentar uma autoridade que, bem ou mal, foi eleita diretamente pela população. Todas essas questões são envolvidas. Mas tem um problema pior que as pessoas têm que entender, Beto. E a gente esquece isso. Né? A gente tem que entender que o Poder Judiciário não é porque ele é formado por pessoas que não foram eleitas e que então prestaram concurso, enfim, tem outra maneira de acesso aos cargos, né, que não a eleição, que ele não faz política. O Poder Judiciário faz política, e tem política, e faz política o tempo todo. Que prevalece o poder econômico, então.
É o poder econômico. A gente pode dar o exemplo da Alemanha, na época a Alemanha da República de Weimar, entre guerras, né? Quando os extremistas de direita nunca eram condenados, ou eram condenados apenas baixíssimos. O próprio Hitler foi condenado a 1 ano e meio de cadeia. E, na verdade, passou no bem bom. O judiciário tem lado, as pessoas têm que entender isso. Infelizmente, não existe a neutralidade absoluta, a política não, a política participa do judiciário, e o judiciário no Brasil, particularmente, tem constantemente demonstrado isso. O caso da prisão injusta do presidente Lula é só um exemplo mais banal e mais evidente. Banal no sentido de evidente, de fácil de ver. É um caso banal, óbvio. Né? Claro. Mas, professor, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e voltamos em alguns minutinhos fazendo a continuidade dessa narrativa que o senhor está nos explicando, essa complexa situação jurídica, há uma certa tensão, muita insegurança, muitas interrogações, e já voltamos para que o senhor continue nos explicando. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje dialogando com o professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, um dos grandes especialistas nessas questões do aspecto jurídico, porém muito vinculado às raízes econômicas, que não se pode analisar uma coisa dissociada das outras. Professor, nós temos uma situação no Brasil de hoje, como o senhor já havia mencionado, de certa forma, que pode ser caracterizada como um golpe em andamento desde 2016, quando derrubou-se a presidenta Dilma Rousseff. O senhor caracterizaria dessa mesma maneira, ou seja, há um processo de anormalidade permanente, um golpe em andamento que pode ou não ter um desfecho, se não houver uma reação efetiva do campo democrático com firmeza e com veemência. O senhor concorda com isso? Concordo, Beto. Quando as pessoas, às vezes, ficam assustadas com as bravatas ou com as ameaças do atual presidente da República, e sempre falam, ele vai dar um golpe. Não, na verdade, o golpe já foi dado. O golpe foi dado lá em 2016, com aquele impeachment absolutamente ilegal, inconstitucional, impeachment sem crime de responsabilidade, de que foi vítima a presidente Dilma Rousseff. E, a partir de então, é uma sucessão de golpes. Né? É o golpe da reforma trabalhista, é o golpe da reforma previdenciária, é o golpe da eleição do atual presidente, é o golpe da prisão do presidente Lula. São uma série de golpes, né, de situações de exceção que vão evoluindo. Essa interferência das Forças Armadas no processo político, a interferência do Judiciário no processo político também, a Operação Lava Jato, com a destruição das grandes empresas de engenharia nacional, com toda essa devastação econômica que sofreram, os ataques à Petrobras, à Eletrobras, enfim, são uma sucessão de situações de anormalidade, de violação, inclusive, das próprias regras que eles mesmos criam, né? O caso das privatizações é emblemático. Eles criam regras que eles não respeitam, eles mesmos violam para poder entregar o patrimônio público do jeito mais rápido, mais barato, mais fácil possível. Parece que é um fim de feira. A preços negativos. Né? A preço vil, a preços aviltantes, né? E tudo isso é um processo que é curioso que é mantida uma certa estabilidade, porque tem as eleições, tem a imprensa meio mal
pode funcionar, você vai tendo uma mistura de situações. Só que o problema todo é o seguinte, é quando essas exceções e quando essas violações vão se avolumando de tal forma, né, que, na verdade, se eventualmente o atual presidente resolvesse dar um golpe, na verdade não seria um golpe desse, é um golpe dentro do golpe. É como talvez a gente pode usar o exemplo do AI-5 dentro do golpe militar de 64. Né? O AI-5 foi um golpe dentro do golpe. Sim. Para agravar o regime autoritário. Então, nós temos situações autoritárias hoje vigentes no Brasil, violações de direitos, violações da legislação, e, ao mesmo tempo, algumas aparências de normalidade. Então, é uma situação meio confusa, né? As pessoas não entendem direito, né? Fica um lusco-fusco, né? Mas com certeza, com uma série de ameaças às liberdades, às garantias e à soberania que não tinha antes de 2016. Quer dizer, então, é um regime distinto. Embora formalmente a Constituição esteja em vigor pro forma também, porque aprovaram a emenda do teto de gastos, né, que é a emenda 95, que suspende todos os gastos em políticas sociais. Na prática, a Constituição está suspensa por 20 anos. Né, porque não pode aplicar. E o que dizer em relação a essa aberração constitucional que foi a mudança da Constituição por alguns meses apenas, durante o processo eleitoral, para fazer gastos que têm um sentido de compra eleitoral? Qual é a sua avaliação? Isso tudo, Beto, é decorrência desse esfacelamento, vamos dizer assim, jurídico e institucional do país, vai sendo aos poucos, né? Mas é uma herança do teto de gastos. O teto de gastos, emenda 95 de 2016, proíbe o governo de gastar em saúde, em educação, enfim, proíbe os gastos públicos, praticamente. O único país do mundo que fez isso é o Brasil, né? O Brasil sempre na vanguarda do atraso. E isso que acontece. As contas não batem, as contas não fecham. Mesmo o governo não gastando em saúde, como efetivamente não gastou, e a pandemia e o tratamento da pandemia é a prova disso, né? O governo federal fingiu que não estava acontecendo nada, né? Mesmo assim, as contas, os gastos públicos, enfim, acabam não fechando. E aí, o que o governo é obrigado a fazer? E a gente vê uma sucessão de emendas constitucionais para tentar legitimar o estouro das contas ou a má gestão desses recursos, né? Para que o governo não fosse vítima de impeachment, como foi a presidente Dilma Rousseff, por questões financeiras que, no caso dela, não existiam, e no caso desse atual governo, existem e de sobra, né, de descontrole e de malversação dos recursos públicos. Então, tem uma série de emendas. Quando veio a pandemia, teve a tal de emenda emergencial, que é, na verdade, para salvar os bancos, né? Foi para dar dinheiro para os bancos. Deram não sei quantos trilhões lá para os bancos privados que não aumentaram os empréstimos, não aumentaram o crédito. Né? Com a desculpa, eu não posso deixar as pessoas ficarem sem receber o auxílio. Só que, na verdade, nesse caso, foram cúmplices aí de um crime eleitoral. E depois não podem reclamar que o presidente usa o auxílio para autopropaganda. Eles autorizaram isso. Eles legitimaram isso. Agora, pelo andar da carruagem, professor Bercovitch, nós estamos vendo aí uma espécie de rota de colisão, porque uma coisa é quando isso ocorre fora do processo eleitoral, outra coisa é quando as tensões se agudizam o máximo possível às vésperas de uma eleição que definirá se o candidato, que é o atual presidente, se renova o seu mandato ou se volta o presidente Lula, com uma ameaça do que vem sendo chamado de partido militar, porque atuam forças armadas atuando politicamente de forma descarada, ameaçando fazer uma apuração paralela nas urnas, ou seja, e se os resultados forem divergentes? Está criado um impasse, uma situação gravíssima institucional. Como é que isso pode ser resolvido? Então, primeiro, os militares não tinham que participar de nada do processo eleitoral como... Não deveriam. Não deveriam. Isso é um desvio de finalidade, é uma usurpação de competência. Eles não têm esse poder nem essa capacidade, não tem nem capacidade para isso, número 1. Número 2, é lógico, a gente não sabe, não dá para prever o futuro, enfim.
né? Mas, pelo andar da carruagem, até agora, por mais ameaças que o atual presidente possa ter feito, todas as ameaças de golpe dele, na verdade, são a famosa história da montanha parir um rato, né? Foram só para a turma dele, para os eleitores dele, enfim, não teve nenhum impacto, ninguém foi atrás dele. É a história do lobo, né? Do Pedro Lobo, né? É o lobo, é o lobo, é o lobo, né? E o lobo não está, né? Sim, sim. Não quer dizer que o lobo não apareça, né? Não quer dizer que o lobo não apareça. Pois é. Mas, assim, eu acho muito difícil o atual presidente conseguir sucesso nessa... Se ele quiser tentar um golpe de força, enfim, seja para contestar as eleições, para anular, para permanecer no poder caso perca a eleição, porque ele não tem apoio no setor financeiro para isso, para fazer o golpe de 64. Tentaram 2, 3 vezes e não conseguiram. É verdade. A última foi a da campanha da legalidade, né, do grande Leonel Brizola, que vocês agora estão reproduzindo, né, de certa maneira, para tentar nos fazer lembrar desses tempos heróicos e fazer a sociedade se mobilizar em favor da democracia. Uma grande página da história, inapagável. Mas, assim, eles tentaram várias vezes, até que eles conseguiram com o apoio declarado, patrocinado e armado dos Estados Unidos. É verdade. O porta-aviões desceu até aqui, né? Acabou não precisando interferir, mas eles estavam aqui dispostos, inclusive, a interferir militarmente no país. Então, não interferiram porque não houve resistência, né? Acabou não precisando. Mas, assim, isso eu não vejo hoje. Então, eu não vejo essas condições. Não quer dizer que ele não possa tentar. E aí haverá governadores eleitos, um Congresso eleito. Congresso eleito, enfim. E aí a legitimidade já não está mais com ele, né? Já não está mais com ele. E mesmo vamos supor que ele dê um golpe, enfim, que ele consiga, que ele vai fazer o quê com o presidente eleito? Ele vai ter que prender, vai ter que exilar. Não é algo tão simples assim. O que ele vai fazer com os governadores eleitos? O que ele vai fazer com o Congresso eleito? Ele vai dissolver o Congresso, tudo bem? E o seu Arthur Lira e o seu Pacheco vão perder o seu poder assim, do dia para a noite? Inclusive porque se prevê uma renovação de força do centrão conservador dentro do parlamento, né? Ou seja, ele não pode circunscrever essa ação golpista só ao presidente da República, porque haverá governadores, um parlamento que não vai querer abrir mão dos seus mandatos, né? Não só isso, ele vai dissolver o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, ele não gosta de 2 ou 3 ministros ali, mas e os outros? E os juízes vão ficar confortáveis, podendo ser removidos assim, porque o governante não gosta deles, não vai com a cara deles? Eles vão achar isso algo interessante? Acho que não. Então, você tem uma série de forças aí que na verdade, de certa maneira, pela inércia ou por seus próprios interesses, acabam tornando difícil um pouco essa aventura que ele propõe. Não quer dizer que não vá tentar. Porque mesmo temos alguns exemplos na história de golpes dados por setores com apoio minoritário, né? Fazem um estrago danado, depois são derrotados, mas causam um dano tremendo. Né? É preciso evitar isso através de uma unidade formal, de fato, do campo democrático. Né? Tem um dado, Beto, que as pessoas falam também, que é importante acho que a gente mencionar. As pessoas falam muito, tudo bem, ele não tem o apoio das Forças Armadas na sua maior parte, mas ele teria o apoio das polícias, né? Das polícias militares, sim, enfim. Sim. Só que isso também é complicado, porque não existe golpe de polícia militar. No seguinte sentido, a polícia militar vai derrubar o governador. Tá bom, e ela faz o quê? A gente chora, porque não tem o que fazer. Vai botar o comandante da PM como governador e ele faz o quê? Não faz nada. O governador não emite dinheiro, o governador não emite dívida, o governador não pode fazer nada. É bem mais complexo. Né? É bem mais complexa a situação. Então, não é tão simples quanto às vezes parece no discurso do Fla-Flu, ali, do enfrentamento, né? Uma situação bem mais complexa. Bom, professor Gilberto Bercovitch, esperamos que essas suas
alertas, avisos e, ao mesmo tempo, essas análises sejam as que prevaleçam, porque são bastante realistas do quadro que nós estamos vivendo hoje aqui. Mas, de toda forma, é preciso estar muito atento e mobilizado, né? Porque se houver passividade, aí fica mais fácil para a ilegalidade, né? É assim. Se você me permite, Beto, eu acho que tem uma questão que é da legislação eleitoral que causa um pouco esses problemas que nós estamos vivendo hoje. O nosso Código Eleitoral é dos militares, ele é de 65. Sim. Ou seja, desde 85 ninguém propôs um Código Eleitoral novo no Brasil, né? Você vê como as coisas vão permanecendo, né? Mas fizeram uma reforma muito grande no começo do segundo governo Dilma, que foi patrocinada pelo então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, né? Uhum. Foi uma reforma em tese para reduzir custos da campanha eleitoral. E fez esse desastre que deu em 2018 e agora, que é uma campanha eleitoral que não existe. Então, eles ficam preocupados em regulamentar o tamanho do cartaz, o tamanho da letra que vai no cartaz. A campanha hoje é quanto menos debate, melhor, né? Então, quer dizer, é uma aposta-se na deseducação política do povo brasileiro. É isso aí. Professor Gilberto Bercovitch, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil, por Telesur. É uma grande satisfação tê-lo aqui com a sua lucidez. Agradecemos muito e as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa noite. A vocês que nos acompanharam aqui no Latitude Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos na semana que vem e trazendo aí novas informações para compreender esse país tão enigmático e instigante que é o Brasil. Aquele abraço, boa noite, tchau.